Capítulo 807, Novo Mandato do Céu. Título: Deus da Morte. Tradução: do Coan. Revisão: Ed.Q.C. Cid Spadrim, grande emissário demoníaco. Li Ming relembrou a atmosfera aterrorizante que acabara de experimentar. Era como se ele estivesse de frente para uma montanha que não podia ser escalada. Essa pessoa era absolutamente um mestre superior. Parece que o mandato do céu é muito mais aterrorizante do que eu imaginava que fosse. Li Ming disse solenemente. Quando ele restringiu completamente sua aura e energia, ele rapidamente desceu até o chão e entrou nas vastas florestas da montanha do declive acentuado. Voar era muito perigoso agora. Ele se preparou para esconder sua energia e depois correu para a floresta. Dessa forma, ele seria capaz de minimizar o risco de ser descoberto. Sem saber o quão forte era seu oponente, precipitar-se em sua base não era a decisão mais sábia. Na verdade, quando Li Ming pensou sobre isso, ele pensou que talvez ele tivesse sido um pouco louco demais em suas ações. Felizmente para ele, apenas o segundo, o terceiro e o quarto emissários demônios estavam guardando a filial do reino divino de Azura na montanha do declive acentuado. Se fosse o grande emissário demoníaco, então Li Ming suspeitava que mesmo com a velocidade do portão da maravilha não seria suficiente para fugir dele. Eu subestimei o poder dos mestres na sexta etapa da destruição da vida. É impossível para eu reinar sobre as outras potências da destruição da vida com a minha velocidade, mesmo com o portão da maravilha. É uma pena que minha compreensão do conceito do vento seja muito superficial, já que se o meu roque dourado quebrando o vazio avançaria em outro nível, então combinado com o portão da maravilha, ele poderia permitir que minha velocidade alcançasse o pico nas etapas da destruição da vida. Quando Li Ming descobriu pela primeira vez que a semente do deus herege podia absorver o trovão e o fogo, ele havia experimentado os outros elementos para ver se eles reagiriam da mesma maneira. No entanto, não houve qualquer resposta a esses elementos da semente do deus herege. Li Ming chegou a um vale de montanhas profundamente isolado uma hora depois. Ele encontrou um rio com vários pés de largura e mergulhou nele enquanto retinha completamente sua energia, permitindo-se descer na água. Esse tipo de método de escape era muito seguro, pois o rio lavaria todo e qualquer vestígio de sua energia. Ele nem precisaria usar a verdadeira essência para viajar, diminuindo a possibilidade de ser descoberto a um mínimo absoluto. Enquanto Li Ming flutuava pelas águas geladas do rio, ele se lembrou de todos os mestres na sexta etapa da destruição da vida que ele havia encontrado desde que chegara aos 4 reinos divinos. O primeiro foi o antigo mestre especializado em Jadimulin, que era um mestre que Li Yifeng apresentou, mestre espiritual daoísta Landau. No entanto, o mestre espiritual daoísta Landau tinha menos de 100 anos de vida restante e sua força atual era menos da metade do que costumava ser quando estava em seu pico. Além disso, ele investiu toda a energia de seus últimos anos na avaliação de esculturas de Jadimulin. Ele havia cortado seu coração para as batalhas e começado a cultivar uma mente e alma pacíficas e, portanto, não era muito aterrorizante. Por causa disso, Li Ming nunca havia percebido a força horripilante de um mestre no auge da sexta etapa da destruição da vida. Enquanto ele pensava sobre isso, um mestre na sexta etapa da destruição da vida tinha uma pequena esperança de avançar para o reino mar divino. Enquanto eles eram jovens, eles eram, sem dúvida, talentos de nível imperador e certamente os mais destacados entre eles. Uma vez que esse tipo de indivíduo atingisse a sexta etapa da destruição da vida, era difícil imaginar o quão poderoso ele seria. Eu me pergunto qual o grau de força que uma das 10 maiores potências do mandato do céu alcançaria. Como seria um mestre classificado entre os 3 melhores? Conforme Li Ming pensou isso, ele sentiu que seu futuro caminho ainda era inacreditavelmente longo. Hoje, ao massacrar a filial do reino divino de Azura na montanha do declive acentuado, ele publicamente deu um tapa no reino divino de Azura na frente de todas as principais potências do continente da queda do céu. O reino divino de Azura nunca deixaria ele escapar agora. Li Ming também havia destruído a projeção do espírito de batalha de Situbunan, enraivecendo completamente aquele monstro de 5 ou 6 mil anos de idade.
Se um artista marcial que era o melhor classificado no mandato do céu já era tão aterrorizante, então Li Ming não poderia imaginar o quão forte Situbunan realmente era. Podia-se imaginar que, após esse fiasco, o reino divino de Azura não hesitaria em investir qualquer preço para procurá-lo. O reino divino de Azura tinha uma herança gloriosa e extensa. Não só eles eram poderosos e influentes, eles tinham mais mestres do que nuvens nos céus. Se eles tivessem mais de 10 anciãos supremos no reino mar divino como Situbunan, então eles eram uma existência próxima ao nível de uma seita de 6º grau. Tal superpotência estava longe de ser algo que Li Ming poderia esperar enfrentar. Sua maior prioridade agora era aumentar seu cultivo o mais rápido possível. Caso contrário, ele só poderia estar à mercê dos outros. Se ele não podia aumentar seu cultivo, não importava o quão talentoso ele fosse, ou quaisquer outras vantagens que ele tivesse para compensar o abismo de cultivo entre ele e os outros. Esse não era um método ortodoxo de fazer as coisas de qualquer maneira. Mugwang sabia o que Li Ming estava pensando. Ele pensou por um momento e disse: "Garoto, você deve se certificar de que está mentalmente preparado. Se você realmente deseja avançar para a destruição da vida, então temo que não seja tão fácil. Eu disse se você quiser avançar para a destruição da vida, então terá que pagar um preço várias vezes, ou até 10 vezes maior do que outros artistas marciais. A estrada à sua frente está cheia de dificuldades, mas as recompensas correspondentes são igualmente esplêndidas. Claro, isso tudo depende se você pode durar até o final." Tempo passou. Num piscar de olhos, passaram-se 7 dias e Li Ming finalmente conseguiu, devagar e com segurança, sair da cordilheira da montanha do declive acentuado. Naquele momento, as notícias do massacre de Li Ming na filial do Reino Divino de Azura na montanha do declive acentuado, havia se espalhado como fogo pelos 4 reinos divinos. Antes disso, o Reino Divino de Azura já havia divulgado a notícia de que Li Ming havia roubado a herança do Reino Divino de Azura e havia postado uma recompensa celestial para capturar Li Ming. 300.000 pedras de essência espiritual, um tesouro no pico do grau celestial de nível médio e uma pílula da transformação divina. Esta recompensa celestial fez com que até mesmo os 100 melhores classificados no mandato do céu espumassem pela boca com emoção. Muitos outros artistas marciais se juntaram em grupos apenas para procurar por Li Ming. O Reino Divino de Azura tinha usado várias grandes filiais como suas bases de operações e reuniu heróis de todo o mundo. Eles haviam planejado estabelecer relações cooperativas com as seitas locais de 5º grau e formar uma enorme rede de inteligência com sua ajuda. Nesse tipo de situação, com uma rede de inteligência tão difundida e restrita procurando por Li Ming, todos pensavam que Li Ming seria como um meteoro, experimentando um breve período de glória ardente antes de cair do céu. No entanto, 7 dias após o anúncio, ocorreu uma situação explosiva que fez o olhar de todos se arregalar. Com apenas a si mesmo e sua lança, Li Ming tinha matado em seu caminho em direção à filial do Reino Divino de Azura na montanha do declive acentuado. Ele havia roubado as recompensas que o Reino Divino de Azura havia preparado, brincou com os 3 emissários demoníacos como cães e depois matou centenas de excelentes discípulos de elite de 3 grandes seitas e do Reino Divino de Azura. Mesmo 4 mestres do mandato do céu não foram poupados. Todos eles foram massacrados. Enquanto o mundo não sabia da batalha de Li Ming com Situbunan, apenas o assassinato dos 4 mestres foi o suficiente para chocar a todos. Das 4 pessoas, o mestre do salão Situ e Ancião Sun eram os mais fracos do grupo, mal conseguindo se classificar no mandato do céu. No entanto, os outros 2, o Ancião Yan e Lian Xiu, eram verdadeiros mestres do mandato do céu. Suas classificações não eram piores do que o do zumbi. Mesmo com os 4 unindo forças, todos foram derrotados e mortos por Li Ming sem que nenhum deles escapasse. Tal façanha era desconcertante. Li Ming matando em seu caminho a montanha do declive acentuado e descaradamente roubando a recompensa pela sua captura, tal audácia descarada deixara todo mundo perplexo. Isso foi especialmente verdadeiro para a minoria dos jovens discípulos, os que haviam escapado da montanha do declive acentuado.
Para eles, a simples menção do nome de Lilanja provocava sustos de pesadelos. Podia-se dizer que o nome de Lilanja já havia se tornado um demônio em seus corações, infestando suas almas. Se eles não pudessem se livrar disso, então, quando tentassem atravessar a destruição da vida no futuro, era muito provável que eles sofressem uma reação deste demônio no coração. O nome infame de Lilanja levou apenas alguns dias para se tornar bem conhecido entre todos. Este era um herói que só aparecia uma vez a cada vários milhares de anos. Mesmo os imperadores divinos dos 4 reinos divinos não seriam capazes de ficar lado a lado com Lilanja quando eles tinham a idade dele. Isso porque a maioria deles só conhecia a idade aproximada de Li Ming. Nenhum deles sabia o quão longe em seus 20 anos ele tinha. Se eles descobrissem que Li Ming tinha menos de 22 anos de idade quando ele lavou a montanha do declive acentuado com sangue e até destruiu a projeção do espírito de batalha de Situbunan, então mesmo a descrição de um talento eternamente raro não seria suficiente para descrever Li Ming. O talento de Li Ming até causaria desconforto aos principais poderes do continente da Queda do Céu. Isso porque, de acordo com essa taxa de crescimento, era perfeitamente possível que Li Ming se tornasse um mestre número 1 do continente da Queda do Céu no futuro. Ele então seria capaz de influenciar todos os assuntos dentro de todo o continente da Queda do Céu usando apenas sua força. Para uma futura potência incomparável com intenções desconhecidas, era realmente difícil para as grandes potências decidirem como processar esse assunto. Se Li Ming crescesse, então era possível que ele fosse uma ameaça para eles. Também era possível que ele pudesse ser benéfico para eles. Conquistá-lo seria um melhor curso de ação a ser seguido. No entanto, só porque eles queriam, não significava que eles seriam bem-sucedidos. Se eles não pudessem conquistá-lo e decidissem matá-lo, então seria outra questão se eles conseguiriam matá-lo. Se eles não matassem Li Ming e fizessem um inimigo, no entanto, seria um pesadelo que nunca terminaria. Eles sabiam que, para uma lenda como Li Ming, esses tipos de personagens frequentemente tinham um destino inestimavelmente grande em seus corpos. Querer matar alguém assim não seria nada fácil. Além disso, as outras forças principais não eram como o reino divino de Azura. Não havia interesses e inimizades enredados entre eles. A menos que os que estão no poder decidissem enlouquecer, ninguém iria querer ganhar ódio e se tornar inimigo de um talento inigualável com um potencial infinito de crescimento. 10 dias depois, um novo mandato do céu foi novamente impresso. Este era um mandato do céu revisado, sem dúvida publicado por causa de Li Ming. Se Li Ming tivesse conseguido matar 4 mestres de mandato do céu de uma só vez, então isso significava que sua força havia recentemente feito enormes progressos. O que era estranho, no entanto, era que seu cultivo não tinha crescido muito. Isso fez com que Li Ming estivesse envolto em camadas crescentes de mistério. As várias grandes organizações da informação não conseguiram dar uma explicação razoável para isso. Eles só podiam especular ambiguamente que Li Ming havia encontrado alguma chance de sorte maciça ou cultivado uma habilidade arcana extremamente poderosa. Aquela velocidade extrema e incomparável que Li Ming demonstrou quando criou este banho de sangue na montanha do declive acentuado era uma boa prova disso. O novo mandato do céu foi vendido quase no mesmo momento em que foi lançado. Daqueles que abriram um mandato do céu, eles não tinham nenhum interesse naqueles mestres cujas posições não haviam se movido por dúzias de anos. Eles viraram as páginas para procurar por Li Ming. Na 280ª página, em letras vermelhas escritas com grande floreio simbolizando um nome, Lilanja. Esta tinta vermelha foi feita para a estrela em ascensão mais quente do momento. Neste momento, o nome de Li Ming já havia sido escrito em vermelho 2 vezes. Estar na 280ª página significava que a força de Li Ming estava classificada entre o 280º e o 290º lugar e também foi considerada levemente sendo o mais forte desse grupo. Com menos de 30 anos de idade, com um mero cultivo no nível avançado do reino núcleo rotativo, ele conseguiu subir para o posto de 280º lugar classificado no mandato do céu. Isso poderia ser chamado sem precedentes desde os tempos antigos.
E no canto inferior direito do nome Linlogia, havia também algumas pequenas palavras escritas em tinta preta. Isso era, título, Deus da Morte. Todos sugaram uma lufada de ar frio quando viram essas palavras. As várias grandes organizações de inteligência apenas conferiam um título a mestres específicos. Todos os mestres do mandato do céu que conseguiram obter um título eram extraordinariamente fortes ou possuíam um potencial ilimitado. Havia 360 indivíduos no mandato do céu, mas apenas 30% dos artistas marciais conseguiu obter um título. Esses títulos também tinham declarações especiais. Por exemplo, santo, vital, heroico, sábio e outras variações. Mas Deus era mais alta. No mandato do céu, sem contar Li Ming, havia apenas 10 outros artistas marciais que haviam conquistado o título de Deus. Desses 10, 7 estavam classificados entre os 10 melhores do mandato do céu, enquanto os outros 3 estavam classificados entre os 20 melhores. Embora estes 3 não tenham sido considerados como tendo força no pico da destruição da vida, seu potencial era simplesmente grande demais. Sem acidentes, eles um dia alcançariam o reino mar divino. Nunca houve alguém que obtivesse o título de Deus acima dos 50 melhores. Li Ming tinha feito isso enquanto estava em 280º lugar. Além disso, ele ainda era um artista marcial no reino núcleo rotativo. Já havia algumas grandes potências considerando se seria necessário e útil proteger e oferecer asilo a Li Ming, entrar em conflito com o reino divino de Azura, ou talvez até mesmo entrar em guerra com eles. Eles só odiavam que Li Ming não fosse seu descendente direto ou até mesmo um de seus juniores. Para tal talento extremo nunca visto antes, valia a pena, mesmo que tivessem que tomar o mundo inteiro como seu inimigo.